Início de mais uma edição de Guimarães em Debate, um olhar sobre a atualidade do Conselho de Guimarães. Esta semana com o painel constituído pelo Carlos Caneja Amorim, o Vítor Oliveira e a Mariana Silva, que nos próximos minutos vão olhar para alguns dos temas que vão marcando a atualidade e que exigem o debate sobre Guimarães. Ora, desde 15 de março e até ao próximo dia 14 de abril está em discussão o plano, em consulta pública, o Plano Estratégico para a Cultura 2032. Razão mais que suficiente para convidarmos Paulo Lopes Silva, vereador com competências delegadas para a cultura, modernização administrativa e qualidade, sistemas inteligentes e de informação, atendimento ao público, recursos humanos e turismo, uma longa lista de competências, mas hoje o engenheiro Paulo Lopes Silva está aqui connosco, sobretudo, para falarmos sobre o Plano Estratégico para a Cultura 2032. Muito obrigado, Paulo Lopes Silva, pela disponibilidade em aceitar o convite do Jornal de Guimarães, o Guimarães em Debate, o Jornal de Guimarães. E, se me permite, a primeira pergunta era, evidente, uma pergunta óbvia. O que se pretende com este documento? Obviamente, pedindo-lhe uma resposta simples, porque muito haveria a dizer, não é? Exatamente. Antes de mais, agradecer o convite e a possibilidade também de estar hoje aqui presente e, portanto, cumprimentar todos os membros do painel, o António Magalhães e o Alfredo Oliveira também que nos acompanha, e dizer que, essencialmente, este documento surge aqui no contexto dos 10 anos da Capital Europeia da Cultura, portanto, foi exatamente o momento em que nós começamos a lançar este trabalho de desenvolvimento deste plano estratégico municipal e a intenção, à data, era que, ao fim de 10 anos passados dessa Capital Europeia da Cultura, de uma capital que foi desenhada cerca de 10 anos antes, no fundo refletirmos sobre esses 20 anos de política pública na área da cultura e perspectivarmos os 10 anos seguintes, estabelecendo aqui, de alguma forma, um pacto com a sociedade, daí este modelo também de co-construção comunitária que foi desenvolvido pela metodologia do Paulo Alves da Universidade do Minho, exatamente para estabelecer aqui um conjunto de premissas essenciais que, dentro do setor cultural, estabelecessem aqui essas ideias bases que pudessem fazer parte dessa política cultural para os próximos 10 anos, pegando numa análise, partindo de uma análise de base daquilo que são as dinâmicas culturais do território neste momento, analisando aquilo que são os pontos fortes, aqueles que carecem de melhoria, as oportunidades também e as ameaças, e olhar exatamente para esse diagnóstico e para a lógica também de públicos e das dinâmicas culturais do território, para, a partir daí, em conjunto também com as entidades culturais, com os agentes, com os artistas e com as associações culturais, construir essa política para a próxima década na área cultural. Meus caros membros do painel, a vossa altura de conversarem com o nosso convidado. Eu, antes de mais nada, queria agradecer ao Paulo o facto de ter aceitado o nosso convite, porque, como eu digo sempre, quando o poder aceita debater, crescemos todos. E, portanto, não posso deixar de lhe agradecer, como disse, a sua presença. Quanto ao tema, eu entendo que a Câmara Municipal e o vereador Paulo Lopes Silva tomou a decisão certa, no sentido de pedir à Universidade para elaborar este plano. Diga-se que este tipo de planos não é original, isto já existe noutros concelhos, inclusive no plano internacional existe. É um instrumento, é uma ferramenta que é utilizada diversas vezes, inclusivamente eu até visitei o plano de Aveiro, que era enquadrado na perspectiva de Aveiro ser Capital Europeia da Cultura 2027, que acabou por ser Évora, não é Aveiro, e que inclusivamente até permitiu que o Ministro da Cultura, Adão Silva, e bem, criou pela primeira vez a Capital Portuguesa da Cultura, que são 3 capitais que vão ser sequenciais, que vai começar por ser Braga, Aveiro, Braga e depois Ponta Delgada. E que aproveitou sobretudo o trabalho que tinha sido feito na candidatura. E, portanto, isto é um instrumento que é utilizado. Mas eu tenho que dizer com máxima honestidade, não sei que o Paulo possivelmente não pode ter uma visão desta forma, mas eu entendo que é mais um catálogo, é mais um manual de boas práticas, no sentido que estão ali todas as possibilidades em termos de prática cultural. Eu contava com mais, como eu digo, mas este elemento não é só do Guimarães, são inclusive o do Aveiro, que é de uma Câmara do PSD, a critério é o mesmo. No fundo, ali está o pensamento sobre a cultura. Ideia, estrutura, muito também de compliance, no sentido da transparência, das boas práticas, de como é que os apoios públicos devem ser concedidos, mas honestamente, quando leio, a gente chega a uma altura que
está ali tudo, é como se não tivesse nada, honestamente. É o que eu sinto. Porque devia ser mais, havia ser mais concreto. Embora eu compreendo também que isto é uma ferramenta para que depois o poder político, no ato decisório, possa partir daquelas boas práticas. Agora, não sei, e queria colocar essa pergunta ao Paulo, porque, inclusive, também há aqui dizer, Guimarães inovou de uma forma que eu achei interessante, que foi, este plano já tive 2 momentos anteriores, em que foi, inclusive, ver a questão do que é desafiante ou que não é, o que é positivo, o que é negativo, foi ouvida toda a comunidade, portanto, já é a 3ª fase do processo, e, inclusivamente, uma das partes que eu entendo relevante, e depois o Paulo aproveita também para tocar neste assunto, que também é remetido para depois, que é uma das questões estruturais da cultura, que é o apoio... feito, mas qual é o problema? que é a questão financeira, que inclusivamente aqui o estudo remete que será o quadro feito a seguir. Portanto, isto para já estamos numa fase ainda intermédia. E, portanto, se não entende o Paulo que, no fundo, isto é mais um auxiliar ao processo de decisão em termos de políticas culturais. Sim, é verdade que é exatamente essa a visão. Aliás, nós, quando partimos para o desenvolvimento deste plano estratégico, tínhamos aqui várias vertentes e várias possibilidades para começarmos a pensar sobre o desenvolvimento do documento. Guimarães já tinha um plano municipal de cultura, que estava publicado no site da Câmara, que era atualizado todos os anos e que servia, de alguma forma, de guião ao contrato de programa com a oficina. E aquilo que nos parecia era que, de alguma forma, esse era muito concreto, portanto, estabelecia diretamente quais eram as áreas que deviam ser desenvolvidas, quais eram os equipamentos a ser geridos, mas era um documento essencialmente virado, apesar de ter algumas ideias mais abrangentes sobre a forma como se devia relacionar com o território, com os agentes culturais, mas era muito direcionado à vertente da gestão dos equipamentos culturais municipais e à programação da própria cooperativa municipal. Portanto, nós, chegados a esse momento, aquilo que quisemos desenvolver foi, no fundo, um olhar mais macro daquilo que deviam ser as linhas fundamentais. Uma alternativa, e outros municípios decidiram ir por esse caminho, em vez de ir por este caminho dos planos estratégicos, é ir por um plano de ação. E esse plano de ação, normalmente, já é muito mais direcionado, no fundo, a dizer quais são as áreas artísticas em que devemos investir mais, quais são as áreas em que devemos fazer determinado tipo de programação, muito mais concreto do ponto de vista da ação. E esse poderá ser a seguir a este? Isso pode e deve ser o momento seguinte. Aquilo que era importante neste momento era, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista das opções fundamentais, estabelecer em Guimarães no fundo, essa ideia generalizada daquilo que nós devíamos poder desenvolver. E isso o que é que nos permite? É, desde logo, haver aqui algo que é muito concreto e que no plano está bastante detalhado, tem a ver com o modelo de governança. E isso permite-nos dar o passo em frente. Ou seja, quando nós olhamos hoje para as várias possibilidades que lá são elencadas no que dizem respeito à existência de um conselho consultivo para a cultura, de assembleias comunitárias participativas de cidadãos, enfim, várias metodologias de envolvimento de participação e de decisão coletiva, colocam-nos essa visão da governança de uma forma muito concreta. E é nesse modelo de governança, nesse ecossistema de governança que tem todos esses parceiros envolvidos, que nós desenvolveremos, no fundo, em conjunto com essas diferentes entidades, aquilo que é o plano de ação que resulta diretamente deste plano. E ainda sobre isto queria só dizer mais 2 coisas, sem me alongar muito mais na resposta. A primeira é que, além desta visão mais global, o plano depois em cada uma das áreas, julgo que mesmo para um plano estratégico consegue já ser bastante concreto do ponto de vista de algumas das ações, aponta caminhos muito claros, medidas muito concretas, calendariza-as no tempo, identifica quem são as entidades a envolver para desenvolver cada uma delas. E é nesse trabalho, depois de colocar cada uma delas no terreno, que nós teremos a capacidade, no fundo, para perceber, desde logo, que meios financeiros é que estão aqui envolvidos, portanto, a forma como nós estruturarmos cada uma dessas propostas e depois, no fundo, também como podemos implementá-las no terreno com o envolvimento de cada uma das entidades. O segundo lado da questão está relacionado com essa lógica de catálogo que ali está e verdadeiramente aquilo que eu gostaria... Catálogo no bom sentido. Eu sei, é exatamente isso. Durante este período de discussão pública, e foi isso que nós quisemos lançar, eu disse isso na apresentação do plano, é que olhássemos para estas várias dezenas, largas dezenas de medidas que estão aqui identificadas no plano e pudéssemos fazer uma discussão de cada uma delas até do ponto de vista das prioridades. Eu não tenho nenhum tipo de perspectiva... Honestamente era isso que eu esperava, era aqui já haver um sinal de priorização no sentido de caminho a seguir. Não quisemos até aqui do ponto de vista da deixa metodologia. todas as portas e as janelas abertas, também compreendo, mas eu honestamente esperava algo de mais concreto. Faz parte da metodologia, ou seja, nesta fase, esta versão 0, que foi levada agora para esta discussão pública, levará ainda à construção da versão 1, que será, essa sim, já aprovada nos órgãos e colocada à discussão pública. Portanto, a intenção foi, no fundo, colocar estas possibilidades,
permitir que da discussão pública emanasse novamente contributos, priorização também, e nós conseguimos olhar para cada uma delas e percebemos quais são aquelas que são mais prioritárias, que devem estar na linha da frente, até porque, como dizia, isto é uma ambição de estabelecer um pacto enquanto sociedade para os próximos 10 anos de política cultural. O mandato atual tem mais 1 ano e meio pela frente. Portanto, nós, daquelas que sejam as políticas para os próximos 10 anos, naturalmente, aquilo que resta deste mandato ainda é para colocar no terreno Honestamente, algumas delas. só para depois passar, honestamente, eu entendo que isto até é um instrumento que permite precisamente, independentemente de quem venha governar a seguir. Porque, tenho que dizer, não há aqui uma carga ideológica no documento. Eu entendo que há ali, de facto, uma abertura para que haja várias possibilidades. E isso é um elogio que eu deixo ao documento. Mariana Silva. Então, boa noite a todos e agradecer também a presença do Sr. Vereador aqui para conversar connosco acerca deste plano. Falar de cultura nem sempre é fácil, até porque é tão vasto e tão... e com esta última observação de não ter carga política, não é? Parece que agora as coisas têm todas que ter uma carga X ou Y, mas a mim parece-me que daquilo que estive a ver do plano, que é muito difícil participar nesta consulta pública deste plano, porque acabamos por estar tão envolvidos em tanta coisa e em tantas possibilidades que é difícil perceber para que caminho é que se segue e que caminho é que se seguirá no futuro no Conselho, apesar de ser para 10 anos e de se compreender que haja aqui uma visão muito mais ampla, torna-se muito difícil perceber e participar nesta que devia ser uma consulta pública participada por todos e não só naquela primeira fase em que houve um questionário e os vimaranenses puderam responder. Eu, por acaso, não estive atenta, não sei se há números de quantos vimaranenses responderam àquele questionário. Sim, cerca de 350. Ok. E por isso fica aqui também, eu também acho que já tinha falado sobre isso e da possibilidade das pessoas responderem, porque parece-me que é interessante, que seria interessante que as pessoas respondessem em massa, até para percebermos quais são as dificuldades de acesso à cultura reais, não é? Eu não posso deixar de, para além de achar que este documento é muito abrangente e difícil de analisar, e de responder aqui a algumas das coisas que estão muito presentes hoje no nosso dia-a-dia e no dia-a-dia das câmaras que têm que responder aos desafios dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, não é? E por isso fica um documento também para fazer, para responder também a estas questões. Eu escolheria aqui 2 aspectos que para mim são sempre importantes, que é o do acesso à cultura, num concelho tão vasto como o nosso e que trazemos para aqui sempre esta dificuldade da mobilidade. Ter mobilidade é o primeiro direito que nós temos para ter acesso a todos os direitos e a cultura é também um direito. Sabemos que Guimarães teve o projeto Excentricidades e tem, que leva à cultura ou que promove a cultura fora do centro da cidade, mas também sabemos que todos os vimaranenses que vivem, ou todas as pessoas que vivem em Guimarães, contribuíram para os espaços culturais mais emblemáticos da cidade e a eles não têm acesso porque não têm mobilidade. E esta é também uma das questões que eu gostaria de colocar, como é que se vai resolver para o futuro nestes 10 anos, até porque todos estes momentos culturais são ao fim de semana, quando os horários de transporte são mais reduzidos, ou à noite, em que simplesmente também não existem. E depois temos a outra parte da sustentabilidade, que me parece que já começa a ficar um bocadinho disco riscado e que as pessoas já não acreditam muito, porque sustentabilidade é como o arroz, vai com tudo e usa-se muito, e até aqui nós vemos isso também neste documento. A sustentabilidade, a preocupação ambiental na cultura está presente aqui no texto que vemos neste documento, mas não se percebe muito bem como é que se aplica. Muito bem. Vereador Paulo Lopes Silva. Muito bem. Relativamente à questão da participação, eu julgo que gostaríamos de ter ido mais longe. Tentamos por várias vias que essa participação fosse mais alargada, mas ainda assim, num documento como este, numa área como a cultura, que normalmente não gera grande discussão nem grande participação, infelizmente. Aliás, estamos a acabar de sair de um processo eleitoral legislativo onde, basicamente, pouco ou nada ouvimos falar de questões de cultura pela grande maioria dos partidos. Nos debates que foram feitos nas televisões, eu julgo não ter tido qualquer referência à área da cultura. Portanto, é algo que está muito arredado do debate
público e isso faz com que a participação cívica muitas vezes seja mais reduzida do que aquilo que gostaríamos. Ainda assim, uma participação de cerca de 700 pessoas ao todo, 350, julgo eu, a responderem ao questionário, mas depois várias outras que foram envolvidas nas diferentes metodologias que foram encontradas, portanto, com, no fundo, as sessões plenárias que foram tidas em convocatória para as diferentes associações, e houve 3 ou 4 momentos em que isto aconteceu, e depois o Laboratório Cidadão, numa metodologia que me pareceu também interessante. Toda a metodologia é desenvolvida pela Universidade do Minho, como já disse, que consistiu, no fundo, com uma seleção de um primeiro conjunto de pessoas e, com base nesse conjunto de pessoas, cada um deles convidava 2, 3 pessoas para a sessão seguinte e, com isto, fomos, no fundo, envolvendo sempre pessoas diferentes na discussão do projeto ao longo do tempo. Portanto, eu isso julgo que acaba por ser positivo e, nesta fase ainda de debate público desta versão 0, gostaríamos também de continuar a receber esses contributos até ao dia 14 e, depois, na discussão pública da versão 1, julgo que ainda será um momento oportuno para o fazer. Percebo que a densidade do documento também dificulta essa participação. Sobretudo porque está tudo em aberto. E isto na cultura ainda bem que está tudo em aberto, não é? Em que há este caminho tão vasto, claro, não é? Mas é difícil depois comentar um documento claro, destes ou fazer uma participação pública mas o objetivo, sobre um no fundo, documento destes. é priorização, ou seja, não é a nossa intenção, no momento em que o lançamos, dizermos que destas 140 medidas queremos implementar apenas uma parte delas. Não, a intenção é, a 10 anos, todas essas medidas fazerem parte da estratégia, fazerem parte da ação que seja desenvolvida subsequentemente. Portanto, a ideia não é a exclusão de nenhuma delas. Que, naturalmente, que se resultar desse debate público, que algumas delas deixem de fazer sentido, que não sejam entendidas pela participação, no fundo, que possam haver replicação, soma de algumas delas, é esse o trabalho que nós tentaremos fazer também em conjunto com a Universidade do Minho. O que foi desenvolvido, e isso julgo que é importante também, nós não quisemos também que a participação, e apelamos muito a isso no momento em que lançamos o documento, é que os contributos fossem o menos genérico possíveis, ao contrário daquilo que estamos aqui a dizer sobre o documento. Ou seja, foi desenvolvida um formulário em que aquilo que se pede é que essa participação seja feita diretamente no documento, medida a medida, portanto, indo ao concreto de cada uma delas, para que, com isso, possamos colher contributos que vão para a afinação das medidas diretamente, ou para a rejeição de algumas delas, ou para a soma em qualquer uma delas. Portanto, eu julgo que, desse ponto de vista, tentou-se criar as condições para essa participação. Mas se os contributos que não chegarem até ao dia 14, no momento da versão 1 do plano, continuarem a chegar, e essa discussão pública continuará, nós, naturalmente, continuaremos abertos a essa alteração do documento, e isso é importante que aconteça. Até porque nós recebemos alguns contributos logo na primeira semana da apresentação do Plano 0, que eu fui de imediato sensível aos mesmos e que me parece que é importante e que vai ao encontro de outra questão que a Mariana colocava, que está relacionada com a questão da descentralização. Porque, no fundo, falamos em descentralização. No momento da apresentação do plano, fizemos uma apresentação da versão 0 na Sociedade Martins Sarmento e agora estava no momento de ir ao encontro também das pessoas para recolher esses contributos. E, portanto, eu acho que era importante, na versão 1, conseguirmos criar aqui a possibilidade dessa participação ser feita em sessões plenárias que sejam também distribuídas pelo território, porque aí conseguiremos naturalmente também chegar a mais pessoas. Sobre as duas áreas de que a Mariana fala, eu começaria pela questão da acessibilidade à cultura, que se faz em diferentes dimensões, e ela está presente no documento nessas diferentes dimensões, mas olhando muito concretamente para a questão da mobilidade e para a questão da descentralização cultural. Eu julgo que a descentralização tem duas vertentes. Uma que tem a ver com, no fundo, levar a cultura até aos locais onde ela esteja menos presente, e, portanto, projetos como Eixo de Cidade e como outros que são apontados no documento são importantes persistir neles e aprofundar também a sua relação com o território. E depois, por outro lado, olhar para a descentralização também por aquilo que é a riqueza do território do ponto de vista cultural nas diferentes freguesias do território. Nós temos um tecido cultural bastante rico, diverso e disperso, e, portanto, as potencialidades que podemos tirar devem ser também numa perspectiva não apenas da programação do centro para a periferia, diria assim, como que é, no fundo, a metodologia do Eixo de Cidade, mas também aproveitar as potencialidades e essas dinâmicas que acontecem no território pelos próprios agentes locais. E depois a questão da mobilidade, a que não fugimos, e, portanto, ela está muito presente na fase de diagnóstico que nós publicamos, está presente também no documento, porque, naturalmente, nós hoje temos um sistema público de transportes em Guimarães que eu considero que é bastante melhor do que aquilo que tínhamos no passado. Salve seja. Com uma concessão, mas que é bastante melhor do que aquilo que nós tínhamos no passado. Melhoramos significativamente do ponto de vista da oferta, mas, naturalmente, assumimos isso de forma muito clara no documento.
há ainda trabalho a fazer, há diferentes possibilidades que nós podemos explorar. O documento não aponta no imediato quais são as medidas concretas com que nós devemos atacar esse problema da mobilidade, mas seguramente com muitas das coisas que estão a ser desenvolvidas já no território neste momento, algumas delas podem vir ao encontro dessa problemática. Eu destaco um projeto que está em fase de conclusão e em breve teremos uma apresentação mais concreta da fase seguinte da implementação do mesmo, que é a questão do transporte a pedido, que pode vir a ser parte da solução também e que vai de encontro, muito especificamente, a esta tipologia de transporte, porque estamos a falar de um transporte que é com data e hora marcada, com local de início e local de fim e, portanto, que não é uma rota permanente que passa no Vila Flor todas as sextas-feiras às 9h30 da noite, mas em momentos de espetáculo possa haver esse pedido e esse transporte a pedido possa também ser parte da solução. Sobre a questão da sustentabilidade na área da cultura, eu percebo que a sustentabilidade seja como o bacalhau, com todos, não é? Mas não é aqui o caso. Já foi como arroz, agora com o bacalhau. Mas não é de toda essa a ideia e nós temos, de facto, tido um caminho muito concreto desse ponto de vista. Nós assinamos há 3 anos um pacto pela sustentabilidade na área da cultura. Temos vindo a trabalhar com o Laboratório da Paisagem, no fundo, o mesmo trabalho que foi feito na área do desporto, com uma guideline de boas práticas a serem implementadas pelos projetos municipais na área da cultura, que depois possam ser replicados pelas associações culturais e pelos promotores, que vão ao encontro de várias questões muito concretas do ponto de vista da produção e da programação cultural, como a utilização dos recursos, os transportes dos vários artistas envolvidos, a utilização da água, as próprias origens da energia elétrica em cada um dos espetáculos, a tipologia dos equipamentos técnicos utilizados, indo ao encontro também de meios mais sustentáveis. Enfim, uma panóplia de questões que têm que ficar em cima da mesa e que aí serão, nesse momento, implementadas nos projetos municipais e também depois replicadas pelas diferentes entidades. E depois um projeto que eu acho que é importante também dar uma nota sobre ele, no âmbito da missão Cidades pela Neutralidade Climática, o primeiro aviso que foi lançado para as 100 cidades europeias, Guimarães foi a única portuguesa que conseguiu alcançar o apoio nesse projeto e que, no fundo, a candidatura foi feita com base no projeto Bairro C, a tradução inglesa District C para essa candidatura, onde o grande objetivo desse projeto que foi financiado é transformar o Bairro C no primeiro bairro climaticamente neutro, utilizando a cultura como método e como forma de alertar, por um lado, também para as questões ambientais e, ao mesmo lado, de transformar toda a produção e programação cultural que acontece nesse território, onde estão muitas das principais instituições do nosso território, traduzir as suas formas de apresentar e de produzir os espetáculos em práticas muito mais amigas do ambiente e climaticamente neutras. E finalmente, Vítor Oliveira, depois de estar paciente e estoicamente à espera de intervir, é chegada a altura. Quem espera sempre alcança. Exatamente. Nunca desistir. Exato. Olá, António. Cumprimento também os colegas do painel e ainda o nosso convidado, Paulo Lopes Silva, também o professor Alfredo Oliveira, que é o diretor do Jornal de Guimarães. Antes de mais, eu quero fazer aqui uma declaração de interesses que não me vai inibir de colocar questões que tenho de colocar ao nosso convidado. Durante cerca de 7, 8 anos, o Paulo Lopes Silva e a sua família, o pai Casimiro, a mãe Maria José e o irmão Samuel, foram meus vizinhos na rua Padre Gaspar Roriz, junto ao Campo da Feira. Ora, é expectável que os vizinhos se dê bem, como foi o caso durante esse período. Pelas conversas de circunstância, pela família política comum também, pela proximidade da idade, ainda que haja uma diferença, cerca de 10 anos, que no fundo acaba por ser quase o cumprimento de um mandato autárquico, caso se vença sempre as eleições. E, posto isto, para dizer o quê? Nós não nos tratamos por você, diariamente, portanto, é por tu. Mas aqui, por uma questão de respeito para quem nos vê, eu vou tratar, naturalmente, por você, por uma questão institucional e até protocolar, terei de fazer. Posto isto, vamos falar então do Plano Estratégico Municipal da Cultura de Guimarães 2032. E vou fazer aqui uma síntese, não vou repetir o que disse já o Carlos Caneja Amorim e ainda a Mariana Silva. Em parte concordo, noutras questões também não discordo. Concordo numa em debate. Estamos a debater.
Há uma questão que eu concordo. O documento tem mais de 50 páginas. Se fosse mais sintético, eventualmente, e mais abreviado, simplificaria a sua consulta, até, e a participação por parte da população em geral, e em vez de 3 centenas e meia, poderíamos ter, eventualmente, outras tantas. E porquê? Porque, como disse o Paulo, isto é um instrumento para o futuro. Ora, se é um instrumento, e se estamos a falar de um embrião, queremos que evolua para um feto e depois tenha um corpo definido. Ora, um plano de ação nesta altura provavelmente poderia ser mais apelativo para sabermos o que é que vamos ter no futuro. Eu dou um exemplo concreto. Na página 10 há 12 itens relacionados com a projeção daquilo que poderá ser a cultura em Guimarães nos próximos tempos. Eu vou ler o início de 4 chamados balões legendas. O primeiro, aumentar o envolvimento dos cidadãos na vida cultural do território. Como nós já concordamos, é relativamente vago. O segundo, tornar a gestão cultural mais ágil, eficaz e transparente. Dar protagonismo aos jovens nos processos de governança da cultura, contribuindo para a geração de oportunidades de trabalho digno e de fixação no território. Portanto, isto são informações que nós já conhecemos. O que, eventualmente, as pessoas e os vimaranenses querem saber é o que é que vai ser feito para o futuro, porque faz todo sentido este plano estratégico / plano de ação, porque permitiria esboçar e projetar aquilo que poderia acontecer a breve trecho em Guimarães. Ou seja, no fundo, passar da teoria à prática. E depois, o quarto ponto, aí sim é que há algo que me chamou a atenção. Criar um observatório da cultura. Eu nunca tinha ouvido falar e, de facto, é uma ideia de aplaudir para disponibilizar indicadores e estudos sobre o panorama cultural de Guimarães. Ou seja, o que é que eu quero dizer? Eu falei 4, não quero ser maçudo. Nestes 12, só no quarto ponto é que me chamou a atenção por ser algo diferenciador, algo distinto. Porque o que disse antes, nós já sabemos que queremos aumentar os públicos, queremos chegar a mais gente, queremos ter novas ideias, novos projetos. A questão, para não me alongar, e mudando já de assunto, indo diretamente aos fatos. Os equipamentos do Monte Latito e os fatos atuais e do Museu Alberto Sampaio estão agora entregues à gestão de uma empresa pública. Tendo em conta que são equipamentos culturais importantes para Guimarães, de que forma é que o Executivo prevê acompanhar esta mudança? Muito bem, eu queria começar pela declaração de interesses também, para dizer que vou cumprir também com o tratamento institucional do debate, mas naturalmente somando a tudo isso o facto desse percurso político ter sido acompanhado também entre mim e o Vítor em momentos muito próximos e com candidaturas até a algumas freguesias da cidade, São Sebastião, Sampaio, em fases consecutivas, e o facto de termos trabalhado juntos também na Câmara durante alguns anos, naturalmente cria essa proximidade. Relativamente à questão do documento e à forma como ele podia ser sintetizado para ser apresentado, eu estou de acordo, por princípio, e aliás, motivo pelo qual eu solicitei à Universidade do Minho que, juntamente com a divulgação que nós fizemos do documento, tivesse também sido partilhada a apresentação PowerPoint que foi feita, quer na Câmara Municipal, quer no dia da apresentação na Sociedade Martins Sarmento. Porque julgo que o documento está bastante bem condensado do ponto de vista dessas ações. Tem um quadro resumo onde as principais medidas estão lá elencadas e, no fundo, permite essa primeira relação com o documento que nos permitirá, depois, a quem tem maior interesse, ir ao documento mais detalhado e ir ver medida a medida. Porque o que está aqui não é nada que o Paulo não saiba e que nós não saibamos. Claro. Queremos aumentar os públicos e, sobretudo, tornar a cultura menos elitista. Se me permite essa observação para continuar o raciocínio. Essa depois é a segunda questão, que eu acho que está diretamente relacionada com ela, que tem a ver com a parte das métricas e da capacidade que temos que colocar em cima deste documento e que é uma fase seguinte. Ou seja, olhando para esses objetivos macro, quando dizemos que queremos aumentar os públicos e a sua relação com a cultura, naturalmente nós não estamos a colocar uma métrica a dizer nós queremos que aumentem o número de públicos a frequentar os espaços culturais da cidade em X%. Mas devemos ir para aí. E queremos ir para aí precisamente com esse observatório, e por esse motivo, esse é um dos muito concretos que aí está, porque
Porque a ideia desse observatório é precisamente nós não termos feito este diagnóstico agora das políticas culturais que precedeu a construção deste documento. Foi o primeiro estudo de públicos feito em Guimarães desde 2012. Portanto, tivemos 10 anos sem estudar os públicos de cultura em Guimarães, sem estudar as dinâmicas culturais do território e a sua relação com as associações culturais, com as empresas de base criativa, enfim, com todo esse ecossistema. E aquilo que nós queremos é, de facto, passar essa prática que tem sido feita de 10 em 10 anos a algo que seja feito de forma regular e sistemática para que nos permita ir ajustando este plano do ponto de vista estratégico, ir medindo a evolução do ponto de vista das métricas e definir métricas muito objetivas e claras para cada uma destas áreas. E não ter tantas janelas, como disse o Carlos Caneja Amorim, e ter mais portas de entrada? Certo. Eu acho que a questão das portas de entrada é uma das que está bastante presente no documento, tem a ver com as questões da acessibilidade cultural que a Mariana falava, que são muito mais do que a mobilidade, tem a ver com a forma como comunicamos, tem a ver com a forma como nós legendamos, traduzimos, enfim, várias outras formas de participação e até, se quisermos, com questões sociais do ponto de vista dos preços dos bilhetes de acesso, da forma como nós conseguimos também criar condições de acesso para aqueles que menos habitualmente vão até à cultura e abrirmos a porta também às primeiras participações. Nós ainda recentemente tivemos a apresentação em reunião de Câmara de um conjunto de medidas na área da juventude, apresentadas pelo meu colega Nelson Felgueiras, mas claro pela Câmara como um todo, onde numa das medidas da área da cultura era apresentada de forma muito concreta, por exemplo, o acesso de primeira vez a qualquer um dos equipamentos da Câmara Municipal de Guimarães completamente gratuito. Portanto, nós no fundo dizíamos que todos os cidadãos até aos 35 anos, o que era assim que estava definido, que era a definição de jovem naquele documento, isto varia depois de área para área a definição de jovem. Na agricultura é um bocadinho mais acima. Um bocadinho mais tarde. Eu na agricultura ainda sou jovem. Eu também. Aqui já, lá já não. E, portanto, eu julgo que essa é uma das formas também de abrir essas portas. Relativamente à questão das afirmações já conhecidas, eu acho que essa é uma das questões fundamentais deste documento e foi um dos grandes objetivos para o desenvolver. Eu acho que nós estaremos todos de acordo com muitas das questões que aí estão colocadas. A grande maioria delas provavelmente já fazem parte do discurso político, já todos nós as conhecemos, já todos nós comungamos dessas ideias, mas o facto de haver um documento que as sintetize, que as coloque de forma condensada num documento estratégico, faz com que nesta área todas as políticas que sejam resultantes deste documento ou sejam prosseguidas todos os dias tenham um documento de base a partir do qual nós fazemos o seu alinhamento com aquilo que foi definido do ponto de vista estratégico. Eu julgo que isto nos permite em todas as áreas, e acho que os documentos estratégicos são importantes em todas as áreas, que não naveguemos à vista, ou seja, nos aparece de repente uma grande oportunidade que nós queremos abraçar naquele momento, mas nós temos que perceber se aquela oportunidade, apesar de ser interessante, à vista desarmada e sem olhar para questões estratégicas, eventualmente é algo em que Guimarães se deve envolver no imediato, mas do ponto de vista da utilização dos recursos públicos. Queremos desfocar, queremos investir naquilo que nos apareceu àquele determinado momento porque apareceu naquele momento, ou isto está inserido na nossa estratégia? E eu julgo que haver um documento estratégico que ainda por cima foi feito de forma concertada e ouvindo todo o território, se nós pensarmos que temos um conjunto de cerca de 170 associações que registados no portal do Impacta, artistas que fazem candidaturas ao Impacta, chegaremos a cerca de 250. O número de pessoas que participaram diretamente neste documento, se calhar, é o ecossistema que mais regularmente se relaciona com a cultura em Guimarães. Portanto, é quase a totalidade desse ecossistema. E o facto de ter sido construído por todos faz com que essas opções, olhando para este documento estratégico, vão sempre nesta linha que foi consensualizada e concertada por todos. A última questão é uma questão que eu agradeço que, de facto, o facto de ela ser colocada, porque este documento não aponta linhas concretas do ponto de vista de equipamento a equipamento. Aliás, se for feita uma pesquisa no documento por Centro Cultural de Vila Flor, ou por multiuso, ou por qualquer um destes equipamentos, dificilmente encontrarão grandes referências, porque a ideia são políticas macro. Relativamente aos equipamentos de Monte Latito, a nossa posição tem sido bastante clara no que diz respeito à gestão desses equipamentos. Imediatamente antes da entrada em vigor desta reforma, tivemos a oportunidade novamente de escrever ao Ministério da Cultura, demonstrando novamente a disponibilidade de Guimarães para um modelo de gestão daqueles equipamentos. No momento em que sai também a publicação do decreto, eu tive 2-3 dias depois uma reunião no Ministério da Cultura com o Sr. Ministro da altura, entretanto já não está em funções, onde voltei a transmitir essa questão e aquilo que me foi transmitido, e há, entretanto, troca de correspondência relativamente a essa matéria, é que este modelo e esta
quer o decreto, quer a portaria, aquilo que abre a porta é aos modelos de cogestão e, portanto, há aqui um entendimento que pode ser feito caminho do ponto de vista da gestão daqueles equipamentos ser feita de forma concertada e conciliada com o município. Nós temos, naturalmente, pena que isso não tenha sido feito de forma imediata. Sentimos que o município de Guimarães tem todas as condições, porque gera bens classificados e tem equipas técnicas especializadas exatamente nessa área, de gerir qualquer um daqueles equipamentos. Temos provas dadas do ponto de vista patrimonial, temos provas dadas do ponto de vista da cultura, uma ex-capital europeia da cultura. Portanto, nunca conseguimos encontrar motivo para essa porta não ter ficado aberta. Há pouco o Paulo falou de uma questão relacionada com a articulação de serviços e de equipamentos culturais. Em 2017 nasceu o Guimarães Passe. Guimarães, à semelhança de outras cidades turísticas, criou um passe que promove um circuito pelos pontos de interesse turísticos de Guimarães, motivando depois a visita a outros monumentos menos divulgados ou conhecidos. O que é que este passe consistia, promovia e ajudava a fixar o turista durante um período mais longo de tempo? Mas a verdade, Paulo, é que o Guimarães Passe praticamente agora ou não existe, ou as máquinas foram retiradas de alguns pontos turísticos, como a Sociedade Martins Sarmento, o Castelo, o Passos Duques, certo? Sim, estamos num Mas processo... porquê é que foi retirado quando o Guimarães Passe estava a ser bem sucedido? Eu não posso dizer que ele estivesse a ser bem sucedido e esse é exatamente o motivo que nos leva a fazer uma revisitação desse As pessoas, projeto. quando compravam um bilhete para o teleférico, para o passe, compravam para o teleférico, compravam para o castelo, portanto, havia ali uma articulação e fazia com que o turista ficasse mais tempo na nossa cidade e depois, naturalmente, consumisse, tivesse maior despesa em Guimarães, não só no alojamento, mas também nos serviços locais. Padaria, A pastelaria. ideia, do ponto de vista conceptual, é uma ideia feliz e acho que tinha toda a capacidade de ser desenvolvida de forma a permanecer, de facto, durante mais tempo o turista em Guimarães e até mesmo para quem não fosse turista, para quem quisesse fazer uma visita aos vários equipamentos da cidade, permitia, do ponto de vista do desconto de acesso, dos bilhetes, enfim, do ponto de vista da compra integrada, era uma ideia feliz. Verdadeiramente, e essa é uma análise que fazemos a todo momento dos vários projetos do município, não é um projeto que nós possamos dizer que estava a ter as consequências que nós pensávamos que podia ter, até do ponto de vista das vendas e dos reflexos da venda inicial na visita aos diferentes equipamentos que nós encontrávamos. E, portanto, aquilo que nós estivemos a fazer ao longo, especialmente do último ano e meio, foi uma revisitação deste Guimarães Passe e aquilo que estamos a desenvolver neste momento, iniciamos agora os procedimentos com a Associação de Turismo do Porto, que é uma entidade de que o município de Guimarães é participante também e que é, no fundo, a entidade que trabalha com os mercados privados do turismo Porto e Norte de Portugal, é a desenvolver, repensar esse projeto do Guimarães Card, que provavelmente agora será alguns por aí que se chamará, e que integrará aqui um conjunto de outras coisas que eu julgo que faltaria a este projeto original para que ele pudesse ter sucesso. E eu digo 2 ou 3 delas que me parece que são daquelas mais evidentes. A primeira, e vai ao encontro da intervenção inicial da Mariana, tem a ver com os transportes. Ou seja, estava incluído o teleférico, mas não estava incluída a rede de transportes públicos na aquisição. E, portanto, quem compra um bilhete para ir ao Paço dos Duques, se puder usar o transporte público para depois se deslocar até um outro equipamento cultural, até o Centro Cultural de Vila Flor, essa compra integrada ganha escala e é isso que nós vemos em grandes cidades europeias, é a possibilidade desse E está cartão. previsto para quando a entrada em vigor? O projeto, do ponto de vista da sua implementação pela ATP, tem sempre 3 fases e aquilo que me parece, pela prática que eles têm tido de desenvolver esse projeto, é que nunca estaremos a falar antes de meados do próximo ano. Porque mesmo em Braga eles estão a desenvolver o projeto já há 2 anos, o projeto continua sempre em fase de evolução e que tem a ver com as outras questões de que eu ia falar. Mas não seria só integrar, por exemplo, os transportes públicos? Não é só? Não é assim tão simples, porque nós falamos desde logo numa questão que era a segunda que Porque a eu ia raiz falar. está criada. Claro. A nomenclatura. Só que do ponto de vista da venda, burocrática, legalmente, o município de Guimarães, por exemplo, não tem muitos postos capacitados para fazer venda a público. Porque os colaboradores do município precisam de ter determinado tipo de características, subsidiação Ou do facto, abono por falhas. abono para falhas pela Estamos a falar de 30 euros só, dinheiro. não é? Sim, mas não é a questão do dinheiro, é a questão de nós, no fundo, termos os postos onde essa questão esteja a acontecer. E depois a integração, do ponto de vista também dos sistemas de contabilidade, que permitem o acerto de contas com as diferentes entidades.
Estamos a falar numa concessão de transportes, de uma empresa com quem temos uma concessão, onde esta questão não fazia parte do caderno de encargos e, portanto, isso abre a porta, por exemplo, do ponto de vista da reclamação daqueles que não venceram o caderno de encargos. Portanto, há aqui várias coisas que têm que se abrir. E há aqui uma outra área, eu acho que essa é aquela que vai acrescentar mais valor, além da questão dos transportes, que me parece significativa, que é a inclusão das entidades privadas. E isso só é possível quando temos uma entidade externa que possa fazer a gestão, porque o município não o poderia fazer. De que é que eu falo? Experiências turísticas vendidas por operadores. Experiências turísticas vendidas pela animação turística. O município não pode fazer venda direta de nenhuma destas propostas, e aquilo que acontece há 2, 3 municípios em Guimarães que o estão a fazer, e estão a fazer precisamente através da Associação de Turismo, das associações de turismo regionais, que têm essa possibilidade de vender diretamente a experiência. Ou seja, alguém que compra o bilhete para o Paço dos Duques, mas tem a experiência enogastronómica para ir até uma quinta de vinhos, que pode comprar a seguir um passe para fazer uma visita até à Citânia de Breiteiros. Enfim, esta inclusão das diferentes experiências no mesmo equipamento é um dos grandes motivos que nos leva a avançar para este projeto, em parceria com a ATP, para envolvermos nisto também os parceiros e os agentes turísticos da região. Muito bem, eu propunha que uma última ronda de questões e comentários, obviamente, mais breves, porque o nosso tempo está a caminhar. Entretanto, a Mariana queria... Sim, é muito rápido. Eu prometo que deixo o Caneja falar mais 3 segundos. mais 30 segundos. Sim, exatamente. Eu aceito a proposta. Por isso, eu prometo ser rápida. Primeiro, não fiquei admirada que o Sr. Vereador não desse um salto na cadeira quando o Vítor falou em cultura elitista, porque me parece que não podemos olhar para a cultura desta forma, e temos que ter, e que era a questão inicial que falava, tem que haver aqui uma coluna que nos leve para um caminho certo e não andar a divagar, e por isso eu não considero nada que a cultura em Guimarães seja elitista, até acho que cabe ao município trazer outros momentos culturais que permitam também que as pessoas sejam, que tenham capacidade de entender e de participar e de poder ver não só aqueles momentos culturais mais, digamos, corriqueiros que há noutros concelhos. Mas há aqui, mas sim, vou ser breve, mas há aqui, este plano surge 10 anos depois da capital da cultura, e surge também no momento em que se fala de falta de público, não é? Em que isto está muito presente, em que se fala do associativismo, aquele tal associativismo que há 10 anos era tão falado e tinha tanto peso e teve tanto peso na capital da cultura, terá decaído, e no momento em que a educação, a parte da educação, tem uma presença muito forte nestes espaços culturais, levando as crianças a usufruir de cultura, mas depois há aqui, mas depois vai crescendo e decresce quando falamos em falta de público, não é? Parece que estamos a formá-los, parece que estamos a formar as pessoas para a cultura e para aceder à cultura, mas depois há falta de público. E este conjunto de questões, para além depois, e mesmo para terminar, para além da questão do multiusos, em que as últimas notícias que saem é que afinal o multiusos não é assim tão atrativo e há outros espaços aqui à volta que se tornaram mais atrativos. E estes são aqueles problemas que me parecem ser aqueles que precisamos mesmo de resolver rapidamente e não deixar para 10 anos. Esta intervenção da Mariana coloca-me um problema. Eu gostava de detalhadamente discutir cada uma das questões que a Mariana coloca, porque foi bastante abrangente, e muitas delas são matérias que me interessam verdadeiramente enquanto... Mas este plano surgiu disto ou não? Resulta de muitas destas preocupações também. Eu dizer só que não saltei da cadeira quando se falou em cultura elitista, porque eu julgo isso terei para mim, que me dou por ser uma pessoa bastante calma e ponderada, e portanto muitas vezes estas questões não suscitam em mim reações mais não era preciso, mas dizer qualquer coisinha ficava bem. Não, mas eu acho que relativamente a isso, eu também não tenho nada essa perspectiva de que Guimarães tenha uma cultura elitista. Aliás, se olharmos para o diagnóstico que precede este documento, percebemos duas coisas muito interessantes e que dão resposta a algumas destas ideias que vão sendo concebidas ao longo do tempo. A primeira é que é uma grande abrangência de expressão no tipo de práticas artísticas
características e no tipo de consumo cultural. Portanto, não há uma grande centralidade, como se imaginava, em 2, 3 equipamentos. E mesmo do ponto de vista da afetividade, que foi uma das áreas que foi também estudada, o equipamento com que os cidadãos que responderam a estes questionários mais se identificam e sentem maior afetividade é o Centro Cultural Vila Flor, que eventualmente é aquele que tem um cunho que muitas vezes leva a esse tipo de epítetos de elitismo. Mas julgo que as práticas que temos visto, até do ponto de vista de públicos, os dados que temos do último ano são bastante positivos e o arranque deste ano foi bastante encorajador. Nós tivemos 2, 3 espetáculos do Guidance deste ano completamente lotados no Centro Cultural de Vila Flor. Tivemos 2, 3 espetáculos musicais também de programação regular da oficina que estiveram completamente esgotados também. Portanto, do ponto de vista dos públicos, no que diz respeito às artes performativas, eu julgo que temos visto até uma evolução bastante positiva e estamos novamente com boas salas, boas casas e com muitas práticas. Há outras áreas onde há novas dinâmicas culturais de participação bastante mais positivas. Na área das artes visuais, há um conjunto de entidades e de artistas que surgiram ao longo dos últimos anos que desenvolvem uma atividade muito interessante. Eu julgo que aqui a abertura do impacto aos artistas individuais abriu aqui uma grande porta e há muito mais gente a fazer coisas nas áreas das artes visuais. É uma área em que nós continuamos a batalhar do ponto de vista dos públicos também e queremos naturalmente dar uma resposta diferenciada. Relativamente ao associativismo, sim, é uma preocupação. É uma preocupação que eu dividiria em 2 dimensões. Uma primeira que está associada a uma questão mais estrutural e societária que tem a ver com um individualismo que se instalou em diferentes áreas da nossa sociedade e, portanto, aquela ideia de participação comunitária, de haver um chão comum onde desenvolvêssemos projetos em conjunto, está a ser abandonada em quase todas as nossas áreas e, portanto, na cultura isso não é exceção, mas tem um lado positivo também, porque há um conjunto novo de associações a surgirem que, não tendo esta lógica tão comunitária, tão de ponto de encontro, desenvolvem projetos, até diria que, sendo associativos, são profissionalizantes. E, portanto, foi uma nova dinâmica também que surgiu no território. Dou como grande exemplo destas entidades associativas, a True Universe, mais conhecida como o Revolve, que ao longo dos últimos anos desenvolveu um projeto como o Mutual Flow, que hoje já foi nomeado várias vezes para os prémios ibéricos e para prémios europeus de festivais, que tem um projeto como o Vai Uma Banda, que vai suscitando também muito interesse dos guimaranenses e de outras câmaras que gostariam de receber um projeto também semelhante. E, portanto, é uma associação que não tem sede física onde as pessoas se encontram, não tem um conjunto muito alargado de associados, mas tem um conjunto de projetos, do ponto de vista cultural, que são uma mais-valia também. Só para 2 concluir. notas muito rápidas para concluir. Dizer que uma das áreas que não diria preocupa, mas que acho que temos que lhe focar uma outra atenção e que temos vindo a fazê-lo também muito com a equipa de mediação da oficina, mas que está a identificar no documento também a necessidade de articularmos as diferentes equipas de mediação dos diferentes equipamentos culturais e das diferentes associações culturais, é que de facto é feito um trabalho extraordinário do ponto de vista do projeto educativo na área da cultura, que acompanha as crianças desde o pré-escolar até ao final do primeiro ciclo, mas que é naturalmente importante que se depois preencha o gap, que é criar o vazio. Eu sei que a Mariana não gosta que se use as expressões estrangeiras. Do vazio, Já foram uma série delas o hoje. vazio que é colocado. Sou eu e o Sr. Presidente da Assembleia Municipal. Nenhum dos dois. E entre, no fundo, os 10 anos ou os 12 anos até à idade adulta, onde depois os públicos começam a aparecer aos espetáculos culturais por iniciativa própria. Portanto, essa é uma faixa para a qual nós temos desenvolvido um projeto de mediação mais forte, porque queremos naturalmente puxá-las até nós. Relativamente à atratividade de espaços como a multiusos, eu julgo que sobre isso a única coisa que consigo exprimir é que aquilo que tenho sentido enquanto Presidente da Oficina é a dificuldade de explicar aos promotores porque é que não temos mais datas para receber mais propostas que nos fazem chegar. Portanto, eu julgo que, do ponto de vista da Não é uma observação minha, não é? Sei, É uma observação que da eu li. atratividade dos espaços culturais, aquilo que eu sinto enquanto Presidente de uma entidade gestora de muitos desses espaços é que gostaria eu que o ano tivesse mais 365 dias, para além da programação da oficina e dos vários espetáculos e atividades que recebemos no Vila Flor, mais datas tivéssemos para receber mais propostas que nos continuam a chegar. E agora eu aconselhava a Mariana Silva a estar atenta, porque o Carlos Caneja Amorim vai explicar como é que se faz uma pergunta breve. No relógio. Por acaso não vai ser uma, vão ser 3 e não vão ser breves. Mas vai ser muito breve, muito breve.
desculpa, mas vou exercer a minha liberdade criativa. Se voltar na semana. Pois, Não, mas a porque liberdade isto criativa está. vai O debate está. bater de frente contra as limitações do tempo. E não, Eu julgo que o debate está interessante, mas precisa aqui um pouquinho de polémica. Eu já ia lá. Também vou agora provocar um bocado o Paulo Lopes Silva aqui com basicamente 3 questões que me parecem interessantes. Que é, em primeiro lugar, entram com um bocadinho na minha primeira análise, que é, eu de todos os planos que li, honestamente, se fôssemos fazer uma prova cega, isto é, se não tivesse lá o nome do Conselho à frente, tenho dúvidas que, provando, sem saber qual é o Conselho à frente, se conseguia saber de que Conselho era aquele plano estratégico. Não sei se me faço entender. É que, de facto, é um plano de tal forma abstrato e com, no fundo, é quase que fosse uma introdução às boas práticas na área cultural, mas em termos de perceber-se que é específico de um determinado conselho é muito difícil. E por isso eu entendo que, basicamente, isto é mais um instrumento de apoio à decisão política do que um instrumento de ação política. Não sei se me faço entender. Esta é a primeira provocação. Segunda provocação, que tem a ver com uma questão que me preocupa honestamente. Eu tenho a certeza, porque isto não interessa entrar aqui em demagogia. Preocupa o Paulo de certeza absoluta, preocupa todos que estamos neste debate. Que era uma das questões que se falava quando era a Capital Europeia da Cultura 2012, que era as indústrias criativas. No fundo, os protagonistas, os agentes culturais, poderem viver da cultura. Não sei se me faço entender. Porque isso acontece, não é em Guimarães, acontece em todos os concelhos, e acho que essa deve ser uma das principais preocupações que o decisor político... Atenção, eu sou social-democrata, defendo que, de facto, o mercado também deve fazer o seu caminho e a livre iniciativa e a concorrência entre os agentes deve fazer o seu caminho, mas não há que ter medo das palavras. Aqui os orçamentos públicos têm que intervir. Intervir porque temos que parar, honestamente, de serem os protagonistas da cultura, os agentes culturais, no fundo, a serem os maiores financiadores da cultura. Porquê? Porque não são devidamente remunerados. É isso que eu quero dizer. As pessoas não podem ter uma vida digna e sendo um agente cultural. Isto é uma questão... 1% para a cultura, isto é uma questão que nós temos que pensar, e é uma das questões que me preocupa, porque eu conheço muitos protagonistas da área cultural, inclusivamente em Guimarães, que não conseguem viver, passam por dificuldades, porque é sazonal, porque muitas coisas que acontecem, e acho que isso era algo que, inclusivamente aqui o estudo, por exemplo, foca-se muito na oferta cultural, na questão da procura cultural, na questão da criação, mas a questão aqui era mais na lógica de também pensarmos na questão de indústria, dos profissionais poderem viver da atividade cultural. A terceira provocação tem a ver com a questão, por exemplo, que o Paulo e o Vítor até elogiou, eu tenho alguma reserva, porque agora está na moda, porque nós temos que defender o protagonista político. O protagonista político tem capacidade para decidir, e nós agora estamos a criar observatórios e conselhos, e eu compreendo que isto está na moda e é, às vezes, até uma forma de mostrar inovação. Mas nós já temos a universidade a fazer esse estudo. Nós temos a oficina que também faz o seu trabalho. Quer dizer, vamos ter um orçamento municipal, porque isto vai ter que ter recursos humanos. E, portanto, e depois o dinheiro para o protagonista da cultura. Faço-me entender, portanto, terceira provocação para o Paulo poder responder. E agora pedir o exercício possível ao vereador Paulo Lopes Silva, não é? Eu acho que vou ser capaz de ser sucinto nestas respostas. Porque a primeira delas, parece-me que... Eu, naturalmente, se concordasse com isso, não tinha deixado de publicar o documento assim, com a primeira provocação. Eu acho que se percebe claramente ao ler o documento de que território estamos a falar, e dizer-vos do feedback também que temos tido da parte do Paulo Lopes da Universidade do Minho, que esteve envolvido também no desenvolvimento de planos estratégicos noutras áreas do país, que do ponto de vista do envolvimento, da participação, dos contributos, que se sente seguramente que estamos num território como Guimarães, porque a qualidade dos contributos recebidos por qualquer uma das entidades mostra... Eu dos escolhi, honestamente, o Guimarães é o melhor. Não há como fugir. É o mais completo, é o mais... Mas acho que tem ainda mesmo essa questão. Isso não é mérito da Câmara, e julgo que até no limite nem sequer é um mérito da Universidade do Minho. É um mérito da metodologia que permitiu que um ecossistema tão rico e tão diverso tivesse produzido contributos tão bons. O que me parece natural é que então, na prova cega com a degustação, se conseguia perceber que era Guimarães. Acho que conseguiu, e tenho o palato mais apurado. Eu acho que a questão também de haver transversalidade de algumas questões que estão presentes em vários documentos é natural. Há documentos estratégicos enquadradores sobre políticas culturais do ponto de vista europeu, do ponto de vista nacional, as questões da sustentabilidade ambiental, dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Há aqui um conjunto de boas práticas, enfim, ninguém imaginaria que Guimarães, desse ponto de vista, estivesse a reinventar por completo a roda. Há aqui premissas, e nós temos também que nos alinhar e nos orientar por algumas destas premissas por vários
vários motivos. Na sustentabilidade ambiental, por uma questão, no fundo, de convicção da defesa do planeta, mas na questão do alinhamento, por exemplo, com as políticas europeias, é muito pragmática, e vou já entrar na segunda provocação com isto, no alinhamento também com as políticas europeias do ponto de vista do financiamento. estrutural. Porque se queremos ter umas indústrias criativas mais capacitadas e com mais capacidade dos agentes viverem também da cultura, desde logo, eu gostaria muito que o Governo da República, e não é por ter havido a alteração do Governo e neste momento não ser da minha cor política, que dotasse para a área da cultura percentualmente o mesmo que Guimarães faz na área da cultura. Portanto, nós temos 7, 8% do orçamento municipal para a área da cultura. Qualquer governo que fizesse isso era uma revolução neste ponto. Afinal, não sou eu utópica, não estou aqui sozinha. Eu já estou num 1%, exatamente. Se chegássemos a 1% já era ótimo. Mas, naturalmente, não podem ser apenas os orçamentos nacionais ou locais a darem resposta a estas matérias e, portanto, há orçamentos europeus também, há financiamento para estas áreas e é muito importante que as nossas políticas estejam alinhadas com essas estratégias, porque é a forma de nós orientarmos também do ponto de vista das candidaturas, seja do município, da oficina ou das diferentes entidades que, naturalmente, nós queremos também apoiar nessas candidaturas, a dar resposta e ir ao encontro desses objetivos. Há uma área sobre a qual eu não podia deixar de dar uma nota, porque é a área mais industrializada do ponto de vista da cultura, que é a área do cinema, onde Guimarães tem primeira ou segunda maior empresa do país, do ponto de vista das indústrias criativas, da indústria do cinema, que é a banda à parte do Rodrigo Arês, que é uma das maiores produtoras nacionais. Aqui está sediada por grande convicção do próprio Rodrigo Arês e que permite algo que era preconizado em 2012, que é, no fundo, não estamos a falar apenas dos filmes que produz ou realiza a banda à parte. Nós estamos a falar de todo um ecossistema que gravita à volta da banda à parte, que vai desde as bandas sonoras e dos músicos, desde os atores, desde os cenógrafos, enfim, de toda a gente que é envolvida nessa indústria, que há muita gente já relacionada. A questão do observatório. Ninguém imaginará que a criação deste observatório vá resultar na contratação de recursos humanos por parte do município da oficina. Aquilo que se fará, naturalmente, é usar as boas práticas que hoje instituições como a Universidade do Minho, como a IPCA, como outras instituições de ensino superior que já desenvolvem este tipo de matérias, sejam contratadas pelo município para continuar a desenvolver esses estudos de uma forma regular e permanente e não de forma pontual, como dizia há pouco, de 10 em 10 anos fazemos um novo estudo de práticas culturais. Aplicação de muito recurso. É anualmente irmos atualizando estes dados. E para concluir, Vítor Oliveira, intervenção muito final. Rápido, ainda não é o minuto final, pois não? Não, é a intervenção final. Okay. Só para esclarecer a questão da cultura elitista. Se calhar, provavelmente, pensaram outra coisa e eu quis ser mais abrangente, mais amplo e sintetizo em duas outras questões. Concordámos sim ou não que há vimaranenses que nunca entraram na plataforma das artes? Concordámos sim ou não que há vimaranenses que não conhecem a Casa da Memória? Se calhar, eventualmente, há quanto tempo já não ouvimos falar da Casa da Memória? Concordámos sim ou não que o Knock Knock, que era um produto que resultou da Capital Europeia da Cultura, era um bom exemplo de cultura transversal, com todo o tipo de propostas culturais diversas, que levava pessoas para a rua e que transformava Guimarães num viveiro cultural ao ar livre. Concordámos sim ou não que, e já nem vou falar da Noite Branca, que o facto da verba destinada à Noite Branca ter sido transferida, e agora peço ao Paulo para confirmar ou não, para o projeto Entre Palcos, é exatamente a mesma, mas que não teve o sucesso esperado. Porque mudou-se de mês, mudou-se de conceito, mas a ideia era a mesma, porque o Entre Palcos eram palcos que estavam espalhados pelo centro da cidade, tal como a Noite Branca, só que não tinha o nome pomposo de Noite Branca. O projeto era exatamente o mesmo. O Entre Palcos, Noite Branca... Foi o ano zero do Entre Palcos. Pois, mas Vereador Paulo Lopes Silva. Relativamente à questão da cultura elitista e aos vimaranenses que nunca entraram no SIASG e na Casa da Memória, entre outros exemplos, eu julgo que aquilo que nós estamos a falar em qualquer um destes casos tem menos a ver com a programação que se faz em cada um deles e, portanto, não vai ao encontro dessa ideia de que é a programação que é mais ou menos diferenciada e, portanto, que por isso exclui. Nós olhamos ao exemplo que é feito hoje em dia, por exemplo, na Casa da Memória, com projetos como o Remoinho, com as práticas de fazer o pão, ou com o dançar na casa, onde as diferentes nacionalidades e etnias que estão no Concelho de Guimarães se deslocam às quintas-feiras à noite para mostrar as práticas
das danças de cada um dos seus países aos cidadãos que se deslocam até lá, são práticas bastante abrangentes e que vão ao encontro de públicos que nós nem imaginamos muitas vezes que estão no CIASG ou na Casa da Memória. Há também, naturalmente, um trabalho que é feito do ponto de vista do projeto educativo que demorará algum tempo até ter as suas consequências, portanto, todos aqueles que ao abrigo dos programas do Pergunta ao Tempo e do Lições Iluminadas que visitam o CIASG e a Casa da Memória, daqui por uns anos perceberemos naturalmente que esses vimaranenses já todos entraram naquele lugar. Isto leva um tempo a fazer. Relativamente ao Knock Knock, é um daqueles projetos que eu tenho muita pena que não tenha acontecido, que não esteja a acontecer neste momento, mas sendo um projeto associativo e, portanto, desenvolvido pela O da Casa, no momento em que foi decidido pela Associação interromper o projeto, nós ainda fizemos um esforço em diálogo com a O da Casa de criar as possibilidades para que pudessem continuar, mas foi uma decisão da Associação que nós naturalmente respeitamos. Mas a Câmara poderia fazer? Adotar? A nossa prática não é essa e, portanto, aquilo que nós queremos, no fundo, é que os projetos sejam desenvolvidos pelas associações. É uma ideia original da O da Casa e nós entendemos que o município não deve pegar nessa boa ideia e desenvolvê-la por si só, porque era aquilo que há muitos anos era chamado de municipalização da cultura, do município absorver para si todas essas boas práticas e desenvolvê-las por si só. E, portanto, isso é algo que eu não defendo e que julgo que não devemos fazê-lo. Do ponto de vista do Guimarães Entre Palcos e da Noite Branca, nós continuaremos este ano a apostar neste Guimarães Entre Palcos, que tem uma diferença fundamental para essa prática anterior da Noite Branca, que tem a ver com a diversidade de públicos e de projetos artísticos envolvidos. Apesar de haver vários palcos espalhados pela cidade, são palcos que vão ao encontro de públicos diferentes. Portanto, um palco comédia com o stand-up comedy, um palco tradições onde estão as concertinas, as garradas e os grupos folclóricos, um palco para música mais emergente e rock e um palco também eletrónico, além dos palcos das artes visuais, enfim, e com animação de rua. Portanto, a intenção foi dar toda esta diversidade do ponto de vista artístico, ter uma grande abrangência do ponto de vista do centro da cidade também na dinamização do espaço público. E aquilo que quereremos fazer durante este ano é, mais atempadamente, com mais tempo, prepararmos este projeto em conjunto com a AVH, envolvendo também neste projeto, além do município da AVH, a estrutura da oficina do ponto de vista da força de produção para que ele possa também ganhar escala, dando mais consistência também a este Guimarães Entre Palcos. Uma última pergunta. Vai ou não haver Noite Branca este ano? Não, continuaremos a apostar no Guimarães Entre Palcos. Durante cerca de uma hora, Guimarães em Debate debateu o plano estratégico para a cultura 2032. Agradecemos ao vereador do Pelouro, o engenheiro Paulo Lopes Silva, a disponibilidade que teve desde o primeiro minuto em aceitar o convite do Guimarães em Debate, a promessa de que provavelmente voltaremos a este tema em próximos programas. Por agora, ainda mesmo um minuto final para cada um dos membros do painel que queira ainda lembrar algo que deve ser lembrado relativamente a outras questões que deveriam ser trazidas aqui a lume. Correndo o risco de se ter um minuto mais longo do que o que era esperado, meu caro Carlos Caneja Amorim, o que é que ainda deve ser falado? Eu acho que nos devemos lembrar que estamos a debater com o Paulo Lopes Silva. Então vou aproveitar para fazer mais boa pergunta relativamente, que é uma pequena provocação, e também para o Paulo dar a sua visão, que é, inclusive do documento está bem sinalizado. Ainda há pouco referi que há lá uma parte substancial de compliance no sentido das boas práticas até no processo decisório. Se entende que e que eles dizem que carece de ser robustecido. Estarão a falar do Impacta, entende que o Impacta tem que melhorar em termos de transparência no processo de decisão, inclusivamente nas decisões do júri, que basicamente dizem o porquê dos que foram selecionados, mas não dizem o porquê daqueles que não foram selecionados. Portanto, esse é um desafio. E se, por outro lado, quando agora falou no municipalismo, se entende que, devido a esta a questão, que eu entendo também aqui devia falar mais na questão da promoção do mecenato, que é algo que também me preocupa. Mas não há uma excessiva dependência, e isso não é culpa da Câmara, é a realidade que temos social, das associações do apoio camarário, que também, por outro lado, também limita também uma pressão sobre a Câmara Municipal, como é lógico. Certo. Relativamente à primeira questão, eu julgo que o Impacta é uma boa prática do ponto de vista da introdução de mais transparência na atribuição de financiamento público. Nós introduzimos com o aparecimento do Impacta júri na atribuição de apoios. Até agora não existia, com o antigo Remecar, portanto era uma decisão inteiramente política. Passamos a ter esta seriação dos projetos através da implementação deste júri para as diferentes linhas
de candidatura do Impacta, e temos estado a fazer progressos do ponto de vista também da prestação de informação do júri até aos concorrentes do projeto Impacta. Nós damos uma primeira informação onde mostramos a seriação de todos esses projetos para perceber qual foi a sua ordenação, e temos vindo a prestar informação a todos aqueles que a posteriori nos solicitam essa informação, dando a média por cada um dos critérios que foi atribuída por cada um dos elementos do júri. E eu julgo que nós temos que ter a capacidade também de dar um novo passo em frente. Temos estado a adaptar o regulamento, quase anualmente fazemos pequenos ajustes ao regulamento, e um dos ajustes que eu gostaria de continuar a fazer tem a ver também com uma sistematização desta prestação da informação que não careça de uma pergunta por parte do proponente. No fundo, em vez de termos o proponente a perguntar-nos porque é que eu tive esta pontuação, que o júri imediatamente pudesse produzir um relatório para cada um deles, dando os aspectos de melhoria. Mas esta é uma dificuldade que todos os sistemas de candidatura têm, a própria DG Artes vive com esta dificuldade, é algo que nós temos que continuar a trabalhar, mas acho que é uma boa prática do ponto de vista de transparência. Relativamente à questão da promoção do mecenato, totalmente de acordo. Eu defendo, naturalmente, na área da cultura, ao mesmo nível da educação, a importância de haver uma participação pública e um financiamento público. Queremos diversificar as fontes de financiamento de todas essas entidades, promovendo a que vão até ao mecenato cultural e também às candidaturas comunitárias, nacionais, enfim, a todas as outras fontes de financiamento. Vítor Oliveira, é mesmo minuto final. Suponha que não vai fazer perguntas. Não é mesmo minuto final. Começámos com cultura, terminámos com cultura. Há um novo governo que tomou posse há muito pouco tempo. O Ministério da Cultura quer rever modelos de gestão na área do património. A medida consta do programa do governo liderado por Luís Montenegro, entregue na Assembleia da República e que está a ser discutido em plenário até esta sexta-feira, 12 de abril. Nesse documento está inscrita a intenção de rever modelos de gestão e legislação atual, por forma a garantir o funcionamento das instituições. O Ministério da Cultura, agora liderado por Dalila Rodrigues, quer assegurar esse bom funcionamento em todo o território, especialmente dos museus, monumentos e palácios paralisados com a reforma recentemente empreendida pelo anterior governo, estou a citar. A reforma criticada diz respeito à reorganização do setor do património, executada em 2023 por António Costa, pelo governo de António Costa, e que levou à extinção da Direção-Geral do Património Cultural e à criação de 2 novas entidades que estão em funções há pouco mais de 3 meses. Ora, um governo constrói, o outro, ao fim de 3 meses, só com 2 semanas após tomar posse, já quer desfazer. Não estou a avaliar se é bom ou se é mau, estou apenas a constatar fatos. Neste caso, uma cultura a 2 tempos, com um para-arranca que seguramente a ninguém apraz. E Mariana Silva? Muito rapidamente, sexta-feira vem cá a Capicua, depois dos nossos ouvintes e verem o nosso programa, compram um bilhete para ir ver a Capicua, que tem um projeto, vários projetos, mas um deles dedicado ao ambiente, para crianças também, e uma vertente muito feminista que nos tempos que correm é importante ouvir e discutir e refletir, que não se permitam retrocessos naquilo que são os direitos das mulheres. E deste modo chegamos ao final de mais uma edição do Guimarães em Debate. Mais uma vez salientar e agradecer a presença do vereador Paulo Lopes Silva. Guimarães em Debate regressa na próxima semana com outros temas e outros protagonistas, mas já agora permitam-me que recorde que hoje fazemos 3 anos de emissões do Guimarães em Debate.